L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos lá, galera, bora lá, foi mal o atraso, compromisso é compromisso. Hoje é dia 18 de outubro, estamos atrasados em um dia, o episódio devia ter saído no dia 17, mas você está ouvindo para acabar com o juízo. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu coração, meu querido, minha querida, minha querida. E estamos aí, né, cara, tô meio perdido e hoje, oficialmente, entrando de férias. Meu último compromisso de trabalho é fazer esse podcast, aí depois eu tô oficialmente de férias. Então, vou antecipar. Tô aqui em Sevilha, visitei Córdoba, que é um lugar muito doido, onde o patriarcado se organizou mais uma vez para dominar o mundo, né? Conspirou ali entre judeus, muçulmanos e cristãos. Muito bonita a cidade para criar essas teorias da conspiração patriarcal. E agora eu tô aqui em Sevilha e hoje eu vou procurar aí uma noite de flamenco para ver um rolê com rolê. Então, bora lá, vamos viver essa sub-Espanha que tem nada a ver com a Catalunha, né? Que doideira. Catalunha é meio São Paulo, assim, né? Meio Rio Grande do Sul, sem tanta virilidade, assim, engraçado. Mas bora lá. Vou colocar o despertador aqui. Agora são 6h46, a gente vai até 7h06, né? 19h06. Eu vou tomar um banhozinho pra zarpar. 19h06. Tem que editar isso aqui, né? Não é assim tão rápido, né? Mas vai dar tudo certo rapidinho. E de paginação, nós outros estamos onde? Nós outros estamos aqui, pelo menos na minha cópia digital, a gente tá na página 333, olha que avançados, no parágrafo que é extenso pra caramba, que se chama... Calma, cadê? Perdi aqui. Minha vizinha de quarto tá falando aqui. Não sei se tá dando pra ouvir, mas tá falando coisa que eu não entendo. Gente, cadê? Cacete. É porque é tão extenso que talvez eu tenha subido e não encontrei. É isso mesmo. 3.10.2, os dois sentidos de fluxo esquisito. Não é esse. Esse aqui a gente já leu. Vou ir mais no manual, na rolagem aqui. Aqui, finalmente. 3.10.3, diferença entre um código e uma axiomática, que começou precisamente na página 325, viu? Muito extenso. Então, a gente está na 333, num período que começa assim. A potência do capitalismo. É a terceira linha aqui na minha edição. A potência do capitalismo é realmente esta. Sua axiomática nunca está saturada. É sempre capaz de acrescentar, né, que eu acho que é de acrescentar um novo axioma aos axiomas precedentes. E aí seguimos no inédito. Vamos chutar daí para entrar de férias de vez, aí vai ficar 3 semanas sem para acabar também. Bom, precisa se atualizar aí, repetir, ouvir tudo de novo. O capitalismo define um campo de imanência e não para de preenchê-lo. Mas este campo desterritorializado encontra-se determinado por uma axiomática, contrariamente ao campo territorial, determinado pelos códigos primitivos. As relações diferenciais, tais como são preenchidas pela mais-valia, a ausência de limites exteriores, tal como é preenchida, entre aspas, pela ampliação dos limites internos, a efusão de antiprodução na produção, tal como é preenchida pela absorção de mais-valia, constituem os 3 aspectos da axiomática imanente do capitalismo. Então vamos lá. Relações diferenciais, tais como são preenchidas pela mais-valia, a ausência de limites exteriores, tal como é preenchida pela ampliação dos limites internos, e a efusão de antiprodução na produção, tal como é preenchida pela absorção da mais-valia. Esses são os 3 aspectos da axiomática imanente do capitalismo. Em toda parte, a monetarização vem preencher o abismo da imanência capitalista, introduzindo, como diz Schmitt, entre aspas,
uma deformação, uma convulsão, uma explosão, em suma, um movimento de extrema violência. Vai ter nota sobre o Schmidt aqui? Não tem nota sobre o Schmidt, né? Eu não sei quem é esse Schmidt aqui, né? Vamos conferir aqui rapidinho. Foi ignorado o Sr. Schmidt. Cadê? Não tô achando. Eu procurei por essa frase inteira, não apareceu. Ainda botei Schmidt no final. Mas o Schmidt... Eu acho que é o Carl Schmitt do que eles estão falando, né? Que é um filósofo, jurista e teórico político alemão, membro proeminente do Partido Nazista, considerado um dos mais significativos e controversos especialistas em direito constitucional e internacional do século XX. Para além dos campos do direito, sua obra abrange outros campos de estudo como ciência política, sociologia, teologia, filosofia política e germânica. Será que é ele mesmo? O cara era nazi mesmo, né? Foi, né? Que aí, no caso, como diz Schmidt, uma deformação, convulsão, explosão. Cara, que engraçado, né? Não aparecer. Tô vendo um artigo aqui do Gilberto Berkovitch, que é lá é um artigo de Fortaleza, e é do Faculdade de Direito de São Paulo. No resumo tá aqui. Esse artigo pretende analisar algumas questões referentes ao estado de exceção econômico, especialmente dos países periféricos do sistema capitalista. Para tanto, destacamos a surpreendente contemporaneidade das posições políticas teóricas do jurista conservador alemão Carl Schmitt. Então ele pensou sim em economia e essas histórias. Então deve ser ele mesmo. Só a título de curiosidade, é que o livro mostra, ele não mostra, né? O tal do Carl Schmitt viveu de 1888 até 1985, viveu quase 100 anos o camarada. Não é nada camarada, né? Bom, e aí, tá usado pelo Deleuze e pelo Guattari, né? Decorre disso, finalmente, volta ao texto, uma quarta característica que opõe a axiomática aos códigos. Deixa eu só ver aqui se o gravador tá gravando. Não quero perder isso aqui de vista. Tá demais. É que a axiomática não tem necessidade alguma de escrever em plena carne, como o código, né? Perdi. De marcar os corpos e os órgãos, nem de fabricar nos homens uma memória. Contrariamente aos códigos, a axiomática encontra nos seus diferentes aspectos seus próprios órgãos de execução, de percepção, de memorização. A memória deveia uma coisa ruim. Sobretudo, não há mais necessidade de crença, e é tão só da boca para fora que o capitalista se aflige por não se acreditar mais em nada hoje em dia. Entre aspas, porque é assim que vocês falam, somos inteiros, reais, sem crença, sem superstição. É assim que vocês garganteiam, sem nem ter garganta. A linguagem não significa algo em que se deva acreditar. Fecha aspas na garganta, né? Que é uma frase que não fala de quem é, né? Tem cara de Antônio Arthur, mas eu não tenho certeza não. Bom, procurei aqui no Google e apareceu o próprio antiédipo, né? Então não encontrei uma referência mais precisa do que é isso aqui. A linguagem já não significa algo em que se deva acreditar, mas indica o que vai ser feito e que os assuntos ou os competentes sabem descodificar, compreender por meias palavras. E depois eles vão trabalhar como... Como é que é o nome? Palavra de ordem, né? E mais, apesar da abundância
de carteiras de identidade, de fichas e de meios de controle, o capitalismo nem sequer tem necessidade de escrever nos livros para suprir as marcas desaparecidas dos corpos. Não passam de sobrevivências, arcaísmos com funções atuais. A pessoa deveio realmente, entre aspas, privada, na medida em que deriva de quantidades abstratas e devém concreta, no dever concreto dessas mesmas quantidades. Interessante, né? Aqui eles já estavam antecipando o movimento do controle, né? Um livro que, apesar de vir, que vem exatamente na crise do modelo disciplinar, né? Que é exatamente essa coisa da escrita, desse registro, assim, né? Burocrático. Mas acho que tanto Foucault quanto Deleuze e Guattari já estavam sacando a queda disso em direção à sociedade de controle. Estas é que são marcadas, não mais as próprias pessoas. Seu capital ou sua força de trabalho, o resto não tem importância. Você será sempre reencontrado nos limites ampliados do sistema, ainda que seja preciso fazer uma axiomática para você. Já não é necessário investir coletivamente os órgãos, eles já estão suficientemente preenchidos pelas imagens flutuantes que não param de ser produzidas pelo capitalismo. Essas imagens, conforme uma observação de Henri Lefebvre, acarretam menos uma publicação do privado do que uma privatização do público. O mundo inteiro se passa em família, sem que se tenha de deixar sua televisão. Isso dá às pessoas privadas, como veremos, um papel muito particular no sistema. Um papel de aplicação e não mais uma implicação no código. Aproxima-se a hora de Édipo. Essa é a grande virada da privatização individual, né? Mais uma vez aqui, é um trecho que o pessoal abandonou, né? De fazer as notinhas. O Henri Lefebvre. Vamos dar uma conferida aqui. Essa figura. Foi um filósofo marxista e sociólogo francês, né? Que viveu de 1901 até 1991. Tá? O cara se graduou com 19 anos, que doideira. E aí chegamos aqui no 3.10.4, o Estado capitalista e sua relação com o Urstaat. Uma vez que esse Urstaat já estava aí o tempo todo, né, tem essa discussão, mas que ele emerge de maneira mais proeminente no Sócios Despótico. Né? Vou daqui. Tô comentando que eu tô cansado e é isso, aí tá o texto meio chutado, claro, também. Forte. E me custa entender também. E é isso. Se o capitalismo procede assim por uma axiomática e não por código, nem por isso se deve acreditar que ele substitua os sócios, a máquina social, por um conjunto de máquinas técnicas. A diferença de natureza entre os dois tipos de máquinas subsiste, lembrando que as máquinas sociais, as máquinas desejantes, ou as máquinas técnicas, as máquinas sociais, possuem identidade de natureza e diferença de regime, né? Ainda que ambas sejam máquinas propriamente ditas, sem metáfora. A originalidade do capitalismo está antes no fato de que nele, a máquina social tem por peças as máquinas técnicas como capital constante, enganchado no corpo plano dos sócios, e não mais os homens devindos adjacentes às máquinas técnicas, de modo que a inscrição já não mais incide, ou pelo menos já não teria necessidade de incidir diretamente sobre os homens em princípio. Mas por si mesma, uma axiomática nunca é simples máquina técnica, ainda que automática ou cibernética. É o que Bourbach diz muito bem a respeito das axiomáticas científicas. Elas não formam um sistema Taylor, nem um jogo mecânico de fórmulas isoladas, mas implicam, entre aspas, intuições, fecha aspas, ligadas às ressonâncias e conjunções das estruturas e que são apenas ajudadas pelas, entre aspas, potentes alavancas da técnica. Nota do tradutor Nicolas Bourbach, um coletivo de matemáticos franceses, em sua maioria, adotou esse pseudônimo ao iniciar um movimento que buscava maior rigor e clareza no trato da matemática. Suas publicações tiveram início em 1975. Interessante. Coletivo de matemáticos, que doideira. E isto é ainda mais verdadeiro em relação à axiomática social. A maneira pela qual ela preenche sua própria imanência, pela qual ela repele ou amplia seus limites, pela qual acrescenta mais axiomas, impedindo a saturação do sistema, a maneira pela qual ela só funciona bem por atrito, desarranjando-se e recuperando-se, e tudo isso implica órgãos sociais de decisão, de gestão, de reação, de inscrição, uma tecnocracia, uma burocracia que não se reduzem ao funcionamento de máquinas técnicas.
Em suma, a conjunção dos fluxos descodificados, suas relações diferenciais e suas múltiplas esquisas ou fraturas exigem toda uma regulação cujo principal órgão é o Estado. No sentido, o capitalismo não vai abrir mão, né, do aparelho do Estado. O Estado capitalista é o regulador dos fluxos descodificados como tais, enquanto tomados na axiomática do capital. Nesse sentido, ele completa bem o dever concreto que nos pareceu presidir a evolução do Estado despótico abstrato. 2 pontos. De unidade transcendente, ele devém imanente ao campo de forças sociais, passa a seu serviço e serve de regulador aos fluxos descodificados e axiomatizados. Ele é de tal modo sua boa consumação que, num outro sentido, só ele representa uma verdadeira ruptura, um corte com ele, contrariamente às outras formas que se estabeleciam sobre as ruínas do Urstadt. É que o Urstadt se define pela sobrecodificação, e seus derivados, da cidade antiga ao Estado monárquico, já se encontravam em presença de fluxos descodificados ou em descodificação, que, sem dúvida, tornavam o Estado cada vez mais imanente e subordinado ao campo das forças efetivo. Ao campo de forças efetivo, desculpa. Mas precisamente porque as circunstâncias para a conjunção de fluxos ainda não estavam dadas, o Estado podia ter-se a salvar fragmentos sobre a codificação de códigos, inventar outros, impedindo com todas as suas forças que a conjunção se produzisse, e enquanto ao resto, ressuscitar tanto quanto possível o Estado. O Estado capitalista está numa situação diferente. Ele é produzido pela conjunção dos fluxos descodificados ou desterritorializados, e se ele leva ao mais alto ponto o dever imanente, é na medida que ele ratifica a falência generalizada dos códigos e sobrecodificações, em que ele todo evoluiu nessa nova axiomática de conjunção de natureza até então desconhecida. Digamos uma vez mais que não é ele que inventa essa axiomática, porque ela se confunde com o próprio capital. Ao contrário, ele nasce dela, assegura-lhe tão somente a regulação, regula ou mesmo organiza as falhas como condições de funcionamento, vigia ou dirige os progressos da saturação e as correspondentes ampliações de limites. Nunca um Estado perdeu tanta potência para colocar-se com tanta força a serviço do signo de potência econômica. E apesar do que se diz, o Estado capitalista desempenha este papel desde muito cedo, desde o início, desde sua gestação, sob formas ainda meio feudais ou meio monárquicas. 2 pontos. Controle da mão de obra e dos salários do ponto de vista do fluxo dos trabalhadores entre aspas livres. Outorga de monopólios, de condições favoráveis à acumulação. Luta contra a superprodução, do ponto de vista do fluxo da produção industrial e mercantil. Então, ele estava sempre evitando, né? Mas ao mesmo tempo ele estava mesmo tentando evitar, ele já estava fazendo parte do que ele vai fazer dessa regulação, né, dos fluxos descodificados. Nunca houve um capitalismo liberal. 2 pontos. Frase polêmica, hein? Só ver aqui rapidinho quanto falta. Nunca houve... a gente vai conseguir terminar essa parte. Caramba, que legal. Vamos? Não sei. Não, vamos. Nunca houve um capitalismo liberal. Ou vamos lá. A ação contra os monopólios remete, em primeiro lugar, ao momento em que o capital comercial e financeiro faz ainda aliança com o antigo sistema de produção, em que o capitalismo industrial nascente só pode segurar-se da produção e do mercado, obtendo a abolição desses privilégios. Que não há nisso luta alguma contra o próprio princípio de um controle estatal, com a condição de que seja o Estado que lhe convém. É o que se vê claramente no mercantilismo, porque ele exprime as novas funções comerciais de um capital que passou a ter interesses diretos na produção. Em regra geral, os controles e regulações estatais só tendem a desaparecer ou se esfumam em caso de abundância da mão de obra e de repentina expansão dos mercados. Nota de rodapé número 100, sobre todos esses pontos, Maurice Dobb, Etude sur le développement du capitalisme. Cara, esse aqui já apareceu, né? Esse aqui é um para se ler, né? Pô, eu sempre falo isso, né? Mas tem que manter em vista essa nota de rodapé. Sim, eu já vi isso aqui. Eu acho que ele viveu em inglês, né? Viveu de 1900 até 1976. Mas tem que pegar, né, esses autores aí, acho que eles vão simplificar essas histórias todas pro capítulo 3, né? Para esse final do capítulo 3. Ou seja,
Quando o capitalismo funciona com um número muito pequeno de axiomas dentro de limites relativos suficientemente amplos, essa situação desapareceu há muito tempo, e é preciso considerar como fator decisivo dessa evolução a organização de uma classe operária potente que exige um nível de emprego estável e elevado, e que força o capitalismo a multiplicar seus axiomas ao mesmo tempo que ele devia reproduzir seus limites em uma escala cada vez mais ampliada. Entre parênteses, axioma de deslocamento de centro para a periferia. Fecha parênteses. O capitalismo só conseguiu digerir a Revolução Russa de 1917, acrescentando sem parar novos axiomas aos antigos. Axioma para a classe operária, para os sindicatos, etc. Ele está sempre pronto a acrescentar axiomas e até outras coisas mais minúsculas. Completamente irrisórias, é sua paixão própria que nada muda no essencial. O Estado, então, determinado a desempenhar um papel cada vez mais importante na regulação dos fluxos axiomatizados, quer em relação à produção e à planificação, quer em relação à economia e à sua monetarização, a mais-valia e sua absorção, entre parênteses, pelo próprio aparelho do Estado. Fecha parênteses, ponto. 3.10.5, a classe. Terminamos então. Estamos só esperando o despertador tocar, que vai tocar qualquer segundo agora. Que cansaço, meus amigos, minhas amigas, minhas amigas. Mas conseguimos, hein? Nada comentado, mas texto lido, né? Tocado o despertador. Estamos na 336, entro de férias e a gente volta depois das férias para finalizar o capítulo 3 com esse belíssimo outro parágrafo que são the classes, as classes. Então, eu dei uma cutucada aqui sem querer. Um beijo, foi ótimo acompanhar vocês até o período das férias. Agora eu vou descansar um pouco. Precisando, me ligo. O Twitter voltou, mas eu não estou usando muito lá. Mas se inscrever por lá, eu acho que eu vou conseguir ler, tá bom? Um beijo no seu coração e fica bem. Até mais.